Oi, viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, nessa nossa viagem que tem como base, como essência, o Livro dos Médiuns, mas que o nosso Emmanuel, muito inteligente, muito sabiamente, trabalha para nós aqui, no Seara dos Médiuns. E nós já estamos lá no capítulo 102, no vídeo 102 dessa playlist, que aproveita o capítulo 61 ali do Seara dos Médiuns, mensagem psicografada em 22 de agosto de 1960, em que o Emmanuel pega um pedacinho pequenininho, um trechinho, o item 215, aqui do Livro dos Médiuns, para tratar de um assunto que incomoda muita gente. E olha, eu vou conversar com vocês. Me incomodou muito lá nos idos da década de 1980, quando eu comecei a trabalhar na mediunidade, porque se dizia muito que durante o transe mediúnico a pessoa não lembrava de nada, o espírito movia a mão, movia o corpo, a revelia da pessoa. E eu não sentia nada disso. Eu sentia algum impulso, uma catadupa de pensamentos, a cachoeira de pensamentos vindo, um leve tremor nas mãos quando era para escrever, algum tipo de sensação diferente no corpo quando era para falar, mas nada que parecesse assim uma tomada mecânica do meu corpo. E aí eu pensava assim, será que sou eu? Será que é um espírito? Será que sou eu? Será que é um espírito? E muitos médiuns novatos fazem isso. Muitos médiuns novatos ainda têm essa dificuldade. Aí o Emmanuel, nesse capítulo que ele chamou de sintonia mediúnica, e tem uma razão de ser, porque ela pode ser aquela sintonia mais material, da psicofonia realmente sonambúlica, da psicografia mecânica, ou ela pode ser aquela sintonia mais leve, mais fininha, da inspiração, da intuição, em que os espíritos vão projetando pensamentos na nossa mente e a gente mesmo é que tem que tomar a iniciativa de, mesmo com um tremorzinho na mão, pega lá o lápis, a caneta, escreve, inicia porque fica rodando aquela primeira frase, no meu caso pelo menos, quando vem eclodir uma psicofonia, a primeira frase parece que fica em loop, até que eu tome a iniciativa de falar. Então é sobre isso, é sobre essa dúvida, sou eu mesmo, a mensagem é minha ou é o guia que está mandando? Que os médiuns ditos conscientes, vamos trabalhar hoje a mediunidade consciente, que os médiuns ditos conscientes têm essa dúvida, principalmente lá no começo. Depois a gente vai refinando os sentimentos, vai apurando os pensamentos e distingue mais fácil. A leve aproximação de um determinado espírito que se comunica habitualmente, aqueles estranhos, aqueles de primeira vez, a gente ainda fica na incerteza. Mas os que se comunicam habitualmente através de nós, os nossos benfeitores, aqueles que conduzem o nosso trabalho, já fica mais fácil identificar quando eles estão perto de nós. Então, aqui no Livro dos Médiuns, o Kardec trata disso. Do desejo que muitos têm de ser mecânicos, ali falando da psicografia, e que não são. Mas que isso não impede de trabalhar, porque eles podem trabalhar a inspiração, a intuição e assim por diante. Olha o finalzinho desse item 215 que o Kardec trabalha para nós. Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem de si próprio ou de outro espírito. Isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe acodem boas ideias, agradeça ao seu bom gênio e não deixará de lhe sugerir outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. E é isso, gente. A gente não precisa parar de trabalhar, não precisa ficar a vida inteira na incerteza, sou eu mesmo, meu espírito, sou eu mesmo, meu espírito, sou eu mesmo, meu espírito. Se é um bom pensamento, acolhe. Se for nosso, melhor ainda, porque está dando um sinal de que nós estamos melhorando, que nós estamos evoluindo. Se foi sugerido, ótimo, porque é sinal de que nós estamos conseguindo fazer a sintonia mediúnica. Lembra do título do capítulo do Emmanuel? A sintonia mediúnica com bons espíritos. E antes lá o Kardec fala sobre isso. Então, não é importante. Se o bom pensamento vem de um espírito
ou vem de nós? Passa para o papel se for para escrever, fala se for para falar, depois analisa. Essa é uma questão importante. Nenhuma mensagem vinda do mundo espiritual, seja ela mecânica, seja ela intuitiva ou inspirada, pode deixar de passar por uma análise, deixar de passar pelo crivo da razão. Agora, parar de servir, deixar de cooperar porque está na incerteza se sou eu ou se são os guias, aí é que a gente não deve. É nesse ponto que o seu Emmanuel entra. É nesse momento que aparece a fala muito, mas muito esclarecida do Emmanuel. E ele ainda faz umas analogias muito interessantes, porque assim, o tempo todo nós estamos recebendo influência, que não precisa ser aquela influência objetiva, material. Ela pode ser uma influência sutil. Aliás, é perigoso até a influência sutil demais nas redes sociais, porque tem muita gente levando os bandos de seguidores para fazer coisas erradas, porque vão lá infiltrando até o indivíduo achar que a ideia é dele mesmo, ao ponto de se explodir em público muitas dessas pessoas, né? Mas olha só, o que o Emmanuel diz? O que o capítulo 61 do Seara dos Médiuns, o que sintonia mediúnica quer dizer para o Emmanuel quando ele analisa esse finzinho de item aqui do 215 do Livro dos Médiuns? Olha só, para cooperar na mediunidade a serviço do bem, não deves esperar que os instrutores desencarnados te impulsionem as peças orgânicas como se fosses um fardo movido a guindaste. No reino da alma, o trabalhador, conquanto precisa de inspiração, não pode considerar-se mola inerte. Opa! Então, mesmo no caso em que é sonambúlico, mesmo no caso em que é mecânico, a gente não pode se colocar na condição de mola inerte. Mas eu achei um barato o parágrafo de cima. Quando ele fala assim, se você está esperando uma comunicação mediúnica, não espera que o seu corpo se movimente sob a ação dos espíritos. Pode acontecer? Pode. Eu só posso falar daquilo que eu experimento em mim. No caso da psicografia, vem aquela tremedeirazinha na mão. E assim, espírito não é canhoto nem destro, né? Mas eu sou. Então a mão de maior habilidade é aquela que foi acionada. Mas o pensamento passa por mim. Mas a mãozinha está ali naquela coisa tremendo. E é isso que acontece algumas vezes. É só um leve sentir, um leve tremor. E a gente é que tem que tomar a iniciativa. Nós não somos um fardo movido pelo guindaste dos espíritos. A gente tem que, mesmo no caso em que é mecânico, mesmo no caso em que é sonambúlico, garantir que aquilo que vai ser feito passa pelo crivo da nossa razão, passa pelo crivo da nossa responsabilidade. E aí o Emmanuel vai continuar fazendo a gente pensar assim, então eu posso trabalhar, então eu posso servir. Lembra aqui, se o pensamento é bom, não importa. Se o pensamento bom veio, agradece ao guia aí, porque se é nosso, ótimo, se é dele, melhor ainda, porque a gente está em sintonia com os melhores do mundo espiritual. Mas o que o Emmanuel fala? Indiscutivelmente, o mecanismo espontâneo é nota destacada e importante. A afeição de novidade para a convicção. Contudo, as edificações do sentimento e da ideia exigem a vigilância da consciência. Por isso mesmo, em qualquer condição da força medianímica, podes colaborar com as inteligências superiores domiciliadas na vida maior, em favor do progresso humano. Então, olhando esses dois slidezinhos aqui, a gente já começa a pensar assim, olha só que coisa interessante. Quer dizer, então, que eu não tenho que ficar lá só esperando que o Espírito me mova. É interessante, dá uma sensação de maior autenticidade quando é tudo mecânico, mas não é indispensável para que seja uma boa comunicação. Se a gente vai lá na playlist, nos domínios da mediunidade aqui do canal, ou se a gente vai direto no livro do André Luiz, nos domínios da mediunidade, nós vamos ver a dona Eugênia, que é uma médium consciente, psicofônica, fazendo um trabalho maravilhoso. E vamos ver a dona Celina, que é uma médium sonambúlica, psicofônica, fazendo um trabalho maravilhoso. Mas tem o médium Castro, que ainda é jovem, que ainda é novato, que ainda não sabe lidar com a sua mediunidade sonambúlica, que é aquela dita inconsciente, e faz algumas bobagens lá que preocupam até os espíritos. Então não é o ser mecânico ou não ser mecânico, o ser consciente ou ser sonambúlico que dá a qualidade.
O que dá qualidade é a gente estar atento, né, a essa ideia de estar consciente. Eu vou analisar, mesmo que eu não consiga perceber na hora, depois eu tenho obrigação. Eu, médium, você, médium, que está recebendo comunicações, tem o dever de analisar a mensagem, passar pelo crivo aqui, ó, da base doutrinária e, se possível, buscar então orientação, até a opinião de algumas pessoas abalizadas. Não é mostrar para qualquer um para poder se vangloriar de que está recebendo mensagem dos guias, mas mostrar para aquele nosso instrutor da educação mediúnica, para aquele companheiro que a gente sabe que tem mais experiência, aquela companheira que sabe que tem um apuro refinado ali, um sentido refinado das mensagens do mundo espiritual, conhece muito de mediunidade. A gente pede orientação. O que você acha dessa mensagem? Não para ela ser elogiada. Inclusive ter a cara, a tranquilidade de receber a crítica. Olha, aqui tem um erro, aqui tem um problema, esse espírito que assinou esse nome pode não ser verdadeiro. Aguenta aí, é assim que se aperfeiçoa. Mas é importante a gente ter consciência, saber o que está fazendo. Agora, olha aqui o segundo slide e vocês vão perceber que eu digo assim, qualquer que seja o nível da força mediúnica, ou seja, do mais sonambúlico e mais mecânico até o mais inspirado e o mais consciente, a gente pode colaborar com as inteligências superiores, com os benfeitores, sendo canais, sendo intermediários da mensagem desses seres. Então não fica preocupado aí não, meu amigo. Não fica preocupada, minha irmãzinha, se você só tem pensamentos que ocorrem durante... Se é numa reunião de educação mediúnica, vai escrevendo as frases. Vai deixando fluir os pensamentos. Pode ser que daqui a algum tempo eles se realmente desenvolvam com mais fluidez, com um fluxo maior de ideias, e a gente vai passando aí, vai ficar mais claro que é uma comunicação de um benfeitor espiritual, de um amigo ou de um espírito desencarnado, porque às vezes é de um sofredor, mas também é um pensamento que vem de fora de nós. É difícil identificar quando a gente é muito consciente? Mas isso é trabalho do tempo, isso é esforço ao longo do tempo. Na verdade, não é trabalho do tempo não, deixa eu corrigir minha frase. É tempo de trabalho, porque se a gente ficar só deixando o tempo passar, não se aperfeiçoa não. A gente só se aperfeiçoa quando usa o tempo que tem trabalhando, fazendo as coisas que precisa. E aí, o Emmanuel vai fazer as tais analogias. Olha que coisa interessante. Nós vamos rodar aqui 3 slides, mas manter os 2 últimos exatamente por quê? Porque a gente tem necessidade de entender essa analogia. Olha como nós somos influenciados. Se tens dificuldade para compreender-nos a assertiva, aquela anterior, que todos podem colaborar, repara os campos de ação da própria Terra, em que o serviço dinamiza a responsabilidade nos mais diversos graus. No levantamento do prédio vulgar, o pedreiro comum, embora consciente de sua tarefa, ele sabe o que está fazendo, trabalha com o espírito dirigente do mestre de obras, orientado pelo mestre de obras. O mestre de obras, trabalha com o espírito do arquiteto, que planejou o edifício orientado pelo projeto do arquiteto. E o arquiteto, antes de fazer o projeto, trabalha com o espírito do urbanista, que institui o gabarito da via pública. Na escola, o professor de determinada disciplina, embora consciente da sua função e conhecedor do conteúdo, a gente podia dizer assim também, age como o espírito do diretor, quer dizer, está subordinado ali. O diretor age como o espírito do técnico de ensino, e o técnico de ensino age com o espírito das autoridades que presidem o serviço da educação. Então, nesses 2 últimos slides tem 2 analogias muito importantes. A da construção de um prédio e a da tarefa da educação. O trabalhador da ponta, ou seja, o pedreiro e o professor, sabem o que tem que fazer. Foram treinados para fazer o que fazem, mas o pedreiro precisa da orientação de um mestre de obras, que vai saber ler as plantas, que vai conversar com o engenheiro ou com o arquiteto. O mestre de obras precisa da orientação do arquiteto, que sabe planejar, que estudou para fazer aquilo que o mestre de obras às vezes não fez. Embora muitos mestres de obras deem show em alguns arquitetos e arquitetas por aí. Mas isso não é uma questão só de tempo, é uma questão de experiência e de formação adequada do profissional. E aí, o mestre de obra está sujeito às regras de urbanismo da cidade. O arquiteto está sujeito às regras de urbanismo da cidade. A mesma coisa aqui, ó. E eu que sou professor sei disso. Quanta burocracia chata a gente precisa atender ainda antes de entrar em sala de aula e fazer o nosso trabalho. Mas o pedreiro sabe levantar paredes, sabe colocar uma laje. O professor deve, viu, gente? Saber e conhecer bem o conteúdo da matéria que vai ensinar. Mas todos nós, de alguma maneira, somos influenciados, somos balizados por outros indivíduos.
por outros que vão ali nos sugerir, que vão nos orientar, certo ou errado. Pode ser que venha uma orientação errada. Imagina aquelas criatividades exageradas de alguns arquitetos que colocam uma escada virada para uma porta que a porta não abre porque a escada está ali no caminho. Tem uns trem de doido assim. Né? Ou então uma vidraça muito grande perto de um quarto onde as pessoas vão trocar de roupa, que aquilo fica devastado, que o vizinho da frente consegue ver a gente numa cena horrorosa. Então, essas coisas podem acontecer. Aí o mestre de obras vai lá e diz, olha, isso aqui não vai dar certo não. Aí o mestre de obras fala para o pedreiro, ó, isso aqui vai ficar difícil de fazer, porque essa, né, tá muito fininha aqui, essa coluna, cuidado. Então essas coisas podem acontecer, dessas revisões. Mas nós estamos, encadeados, influenciados uns pelos outros. A questão aqui nesses dois slides é de quanto nós estamos influenciados uns pelos outros para fazer o trabalho que nos é proposto. Na mediunidade é a mesma coisa. Pode ter certeza que o nosso guia, o nosso amigo que fica ali no dia a dia do nosso trabalho mediúnico, tem acima dele um outro guia. E esse provavelmente tem um outro guia até chegar nos níveis mais elevados do desejo de nos fazer evoluir. É essa a proposta. E é dessa forma que o Emmanuel vai encerrar a sua tarefa, propondo a cada um de nós, olha, não desista, não pare de trabalhar, não deixe de servir porque você não é médium mecânico, porque você não é médium dito inconsciente ou sonambúlico. Trabalhe, faça o melhor, ou como diz aqui o Livro dos Médiuns, se veio uma boa ideia, passe. Se ela é sua ou se é do guia, não importa, agradeça aos guias, porque de alguma maneira, ou eles inspiraram essa ideia, ou eles nos deram a tranquilidade necessária para que nós buscássemos dentro de nós mesmos a ideia boa que foi colocada no papel ou que foi falada. Quantas vezes, gente, no atendimento fraterno, quantas vezes no trato com as pessoas mesmo no dia a dia, a gente tem aquela fala que consola, que conforta. Pode ser nossa? Pode ser da nossa experiência, da serenidade que nós alcançamos, de nós já termos também passado por aqueles embates da vida, mas pode ser a inspiração de um amigo espiritual querendo ajudar aquela pessoa. E é sutil. Ninguém deu um sulavanco. Quem está dando muito sulavanco, muito chilique mediúnico aí, costuma estar mistificado ou está sendo envolvido por espíritos atrasados. É na serenidade, você está lá na fila do banco, conversa com alguém, fala uma frase que consola, ótimo. Um aluno vai na sua sala, expõe uma dificuldade familiar, uma dificuldade pessoal, a gente fala alguma frase que consola, que conforte, que estimula, ótimo. Se veio da gente ou se veio de um outro espírito, não importa, o que importa é que está fazendo bem. O que importa é que está transmitindo, que está levando adiante uma mensagem positiva. E é assim que o Emmanuel vai encerrar. Olha só. Medita no assunto e perceberás que é muito difícil te movimentes sozinho nesse ou naquele rumo da vida. Olha o destaque. Em toda parte, pensas e fazes algo sob a influência de alguém. E entendendo que todos nos encontramos consideravelmente distantes do bem verdadeiro, não percas tempo perguntando se o bom pensamento te pertence à cabeça. Recorda, acima de tudo, que o bem puro verte essencialmente de Deus e que os mensageiros de Deus tomar-te-ão sob a tutela do amor se te dispões a servir. Eu deixei os dois, eu fiz 2 destaques no texto do Emmanuel, nem precisava, porque assim, muitas vezes a gente fica tão mais preocupado em saber quem é o espírito que está dando a mensagem e esquece de que nós estamos o tempo todo sendo influenciados, né? A nuvem de testemunhas de que fala Paulo de Tarso está o tempo todo tentando nos influenciar, está o tempo todo semeando pensamentos na nossa cabeça. Mas aí o Emmanuel faz um alerta. Será que nós somos tão bonzinhos assim? Será que nós somos tão a última bolacha do pacote assim? Não somos, não. E exatamente porque nós não somos tão bonzinhos assim, a gente precisa contar com a inspiração dos outros. Por isso não gasta tempo. Ah, é meu ou é da minha cabeça ou é do espírito? É da minha cabeça ou é do espírito? Não gasta tempo com isso não. Até porque olha só que coisa boa. Se veio uma coisa boa, veio de Deus. Veio dos benfeitores espirituais. E aí é que aparece a chave naquela última frasezinha ali. Eles vão nos tutelar, eles vão nos tomar aos cuidados se nós nos dispusermos a servir. Você está disposto a servir? Muita gente quer mediunidade para aparecer. Poucos querem mediunidade para servir. Tomara Deus
que isso se multiplique, que aqueles que querem mediunidade para servir seja a pura inspiração, a intuiçãozinha vaga, até aquela mediunidade mais contundente, que sejam todos com o desejo de servir, porque é isso que a gente precisa, porque deixar de ser influenciado nós não vamos. Então é melhor a gente escolher quem é que vai influenciar a gente. Fazendo bem, nos dispondo a servir, nós vamos atrair para junto de nós, ó, tá aqui, ó, slide 2. Atrair para junto de nós os benfeitores espirituais, os mensageiros de Deus, como Emmanuel fala ali. E eles vão nos tutelar, vão nos tomar sob a sua tutela de amor, se nós nos dispomos a servir. Meu amigo, você está disposto a servir? Minha irmã, você está disposta a servir? Já se perguntou para que você quer mediunidade? Qual é a finalidade? Porque por quê? A gente pode até responder mais fácil. É porque eu nasci com ela, porque era um compromisso, porque foi planejado no mundo espiritual, mas para quê? Qual é a finalidade? É sempre fazer o bem, é sempre dispor para servir, é sempre estar à disposição dos benfeitores espirituais para fazer o melhor. Então, vamos fazer reflexões, vamos pensar sobre esses dois textos aqui, o do Livro dos Médiuns e o do Seara dos Médiuns do Emmanuel, e vamos nos colocar a serviço do bem para sermos tutelados pelos benfeitores espirituais. E aí, ó, não interessa se a mensagem é minha ou se é do guia. O que importa é que na hora que uma mensagem boa foi transmitida através de mim, tinha o guia do guia, tinha o guia do guia do guia, até chegar à própria divindade, nos inspirando a fazer o bem. Eu espero que você tenha gostado dessas reflexões. Se gostou, eu te peço, se ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva aí no canal. Acione o sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo. A gente vai passar por alguns recessos nas lives, mas também toda terça-feira tem lives. Tá? Se gostou desse vídeo, se gostou dessas reflexões, deixa o seu joinha aí, que é para a gente poder dar mais abrangência. Isso também faz com que a plataforma mostre esse vídeo para mais pessoas. Comente aí embaixo se gostou, se não gostou. A gente vai ler com carinho e responder a todos os comentários. Vocês podem olhar lá nos comentários. Todo mundo que comenta alguma coisa boa, alguma coisa útil, recebe pelo menos um agradecimento por ter participado, por ter se engajado conosco aqui. Então eu gostaria muito de você, meu amigo, de você, minha amiga, dissesse aí embaixo como esse trabalho está chegando para você. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!